Câmara aprova projeto do governo para reduzir filas do INSS. O texto vai ao Senado. Proposta autoriza telemedicina nas perícias e prevê pagamento de bônus a servidores do INSS que estenderem jornada. A informação com Sátiro Salles. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto de lei de autoria do governo que cria o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, com o objetivo de reduzir as filas do Instituto Nacional do Seguro Social. Entre as medidas estão o pagamento de bônus para servidores que trabalharem fora do horário de expediente e a permissão do uso de telemedicina para as perícias. O texto segue para o Senado. O programa terá uma duração inicial de 9 meses, podendo ser prorrogado por mais 3. E vale a pena lembrar que para processos administrativos com análise acima de 45 dias, serviços médicos periciais com prazo judicial expirado, agendamento acima de 30 dias ou realizados em unidades sem oferta regular de atendimento. Também exames periciais de servidores públicos federais em caso de licença para tratamento de saúde ou por motivo de doença de familiar ou dependente. No caso da análise documental das perícias médicas, o serviço pode ser feito não apenas em dias não úteis, como previa o governo, mas também em dias úteis após o expediente. O bônus pago a servidores que trabalham fora do horário de serviço será pago de acordo com uma tabela que correlaciona processos ou serviços concluídos. R$ 68,00 são pagos no caso da redução de fila do INSS. R$ 75,00 são pagos por redução de perícia médica federal. Atualmente, 1,4 milhão de processos estavam em tramitação no INSS, sendo que quase metade destes já aguardava mais de 45 dias. Com informações do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Olha, essas informações, Marcos e ouvintes do Sátiro Salles, sobre essas novas regras, na realidade, é bom que se diga que elas já estão em vigor desde o mês de julho, quando o Executivo editou uma medida provisória para tratar especificamente desse assunto. A novidade é que, lógico, a medida provisória é um instrumento que o governo federal tem para fazer valer uma lei imediatamente. Só que isso tem prazo. Essa medida provisória ela não deve, no entanto, por exemplo, ser analisada dentro desse prazo de validade dela. E isso, claro, devido a essa disputa, vamos dizer assim, de poder que tem hoje entre a Câmara Federal e o Senado sobre o rito de tramitação dessas matérias. O Senado questiona muito que, às vezes, recebe um MP sem prazo e, às vezes, tem que fazer isso às pressas, essa aprovação, então fica esse jogo aí. Então, por conta disso, é que o Congresso precisa, então, aprovar um projeto de lei com esse mesmo conteúdo dessa medida provisória que está em vigor desde julho até o dia 14 de novembro, para que as medidas não percam a validade. Então, por isso que tem essa preocupação aí de aprovação desse texto, que, claro, tem o propósito firme de tentar reduzir as filas do INSS. Não é acabar. Ninguém acredita e nem espere que vai acabar as filas, porque é natural. À medida que alguns casos, ou todos os casos, vamos trabalhar na melhor das hipóteses, forem sendo resolvidos, vai ter sempre beneficiários do INSS que vão estar lá dando entrada com outros pedidos. O que tem aí a meta é de que isso seja feito dentro daquele prazo de 45 dias no máximo para dar resposta para essas perícias médicas. É essa a proposta, é esse o ideal, o tempo esperado, e aí a gente vai ver como que vai se dar o desempenho do INSS na análise desses pedidos, dessas perícias. Falar em INSS, a gente tem que destacar aqui que amanhã, sábado, é dia de caminhos da aposentadoria, para tirar dúvidas, para esclarecer direitos, e o Luzenor de Oliveira faz isso muito bem todos os sábados, né, Marcos? Com o professor Paulo Bacelar. Então, imperdível, o programa tem sempre audiência, inclusive para além das nossas fronteiras aqui, como se diz, do estado do Ceará. Jornalista Beto Almeida, são 7h38. Agora a informação chegando com Carlos Alberto. Comissão aprova a inclusão emergencial de mulher vítima de violência no Bolsa Família. A inclusão emergencial de mulheres em situação de violência doméstica e familiar no programa Bolsa Família foi aprovada nesta semana pela Comissão de Direitos Humanos do Senado.
O relatório apresentado pelo senador Paulo Paim modifica a lei número 14.601, que trata do Bolsa Família, para prever, entre os objetivos do programa, a promoção do desenvolvimento e a proteção social das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Tornar as mulheres nessa condição emergencialmente elegíveis ao programa, assim como seus dependentes, e assegurar o reingresso prioritário ao programa caso tenham sido desligadas. O senador também lembrou o fato de a mulher em situação de violência doméstica e familiar já dispor da possibilidade de inserção no cadastro dos programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal, em decorrência das ações de proteção previstas pela Lei Maria da Penha. A proposta, de autoria da senadora Zenaide Maia, segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais. Para receber o Bolsa Família, a principal regra é que a família tenha renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Isso significa que toda a renda gerada pelas pessoas da família por mês, dividida pelo número de pessoas da família, deve ser de, no máximo, R$ 218 per capita. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Bom, o Paulo Paim, o deputado Paulo Paim, que é do PT do Rio Grande do Sul, ele tem um histórico realmente ligado a essa questão, primeiro de projetos de lei, né, de combate à pobreza. E agora, o que ele está tentando aí com essa proposta? É alterar a lei do Bolsa Família, né, do projeto que criou o Bolsa Família, buscando vincular essa política de enfrentamento à pobreza, porque é isso a proposta do Bolsa Família, com a política de enfrentamento à violência doméstica e familiar. E articulando essas duas intervenções, porque elas de fato estão profundamente entrelaçadas. A mulher que é vítima de violência doméstica, geralmente, a gente não generaliza, mas em sua grande maioria, são mulheres que dependem inclusive financeiramente da renda do marido. Então essas mulheres às vezes aguentam muito até violência psicológica, não apenas violência física, por conta dessa dependência, porque tem filhos, porque precisam literalmente manter a casa. E elas não têm renda, em sua grande maioria, ou não têm renda suficiente. Então, ao permitir essa inclusão emergencial, ele está dando, de certo modo, autonomia financeira para que essa mulher tome a medida de não mais se tornar sujeita à violência doméstica. E é uma coisa assim espetacular. O que é bom, a gente precisa destacar. E essa é uma ação que, além do forte impacto social, ela tem um valor humano muito grande por preservar a saúde mental e o direito das mulheres, Marcos.